ar pela sua Unirádio Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. 11h29. Sempre é tempo de aprender. A vida continua indefinidamente. Por que o espírito escolhe um caminho difícil se pode optar por uma vida fácil? No mundo violento de hoje, vale a pena ensinar humildade aos nossos filhos? Presidente da Mocidade fala sobre as atividades dos jovens espíritas. Literatura espírita desvenda novo mundo e novas esperanças. Caminho de Damasco faz 78 anos em novembro e promove palestras. Caro ouvinte, muito bom dia, são 11h30 em Garça. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita há 45 anos no ar. Se o programa é bom para você, recomende aos seus amigos. Passe-lhes o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. É uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook. E você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Muito obrigado, ouvinte, pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos neste domingo. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o nosso programa. O e-mail é o momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp pelo 997-512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, ou trazer ainda pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo Momento Espírita. O nome do livro é Deixe-me Partir, de Tânia Fernandes de Carvalho. É mais uma obra espírita especial, valor para as pessoas que perderam entes queridos, que precisam de esclarecimento e conforto para saber enfrentar tal situação. Deixe-me Partir é mais uma publicação da editora Petit e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro no domingo passado nosso ouvinte Maria Torres. Ligue para o telefone fixo 34710700 aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares: 997-512397, que é da Vivo, e o 981-792405 da TIM. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro Deixe-me Partir. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, que é o 997-512397. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão ou sua pergunta. Estamos na edição de número 2217 de Momento Espírita, há 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Liane e Cid, com participações de Marco Antônio, Maris e Sônia. E na secretaria, Maris e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Uma senhora de 94 anos se formou na Universidade de Southern New Hampshire e com a nota máxima. Anne Creton, que mora no Havaí, agora é bacharel em escrita criativa, após ter concluído o curso de 2 anos e meio pela internet.
Por conta de suas condições físicas, ela não conseguiu comparecer à cerimônia de formatura realizada no estado de New Hampshire, muito distante do Havaí. Mesmo assim, a universidade fez questão de fazer uma festa surpresa só para Amy, em Honolulu. Amy sempre quis ter um diploma, mas quando jovem não conseguiu se formar. Ela teve de abandonar os estudos em 1962, após ter se divorciado para sustentar seus 4 filhos. Já idosa, decidiu que iria estudar de novo. Como tem problemas de audição, optou pela educação à distância e chegou ao bacharelado. Caro ouvinte, aí está um bom caso sobre o qual precisamos refletir. A vida careceria de sentido se nossas conquistas neste mundo fossem apenas de ordem material, até porque esses bens que obtemos na terra, como dinheiro, títulos e propriedades, todos ficam por aqui mesmo. Ou seja, desta vida não levamos nada, nem mesmo nosso corpo, pois o legado de cada indivíduo está inteiramente nos seus dotes espirituais, no conhecimento que adquiriu, nos ideais que alimentou e nos sentimentos que conseguiu cultivar durante esta vida. E o que levaria essa senhora de 94 anos a festejar a conclusão de um curso universitário se ela se encontra na reta final desta vida? Na verdade, a nossa vida careceria de qualquer sentido se tudo terminasse com a morte. Não saberíamos explicar nem mesmo por que tanta gente morre na infância, na juventude ou no pleno vigor de suas forças e por que tantos outros não conseguem sair vivos do ventre da mãe. Allan Kardec, no primeiro capítulo de sua obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, questiona de frente o materialismo, ou seja, a crença de quem não acredita na vida futura. Assim, ele se expressa: dizei àquela pessoa que sabe que está prestes a morrer, dizei que ela viverá ainda, que sua hora será retarda. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que nunca, e verá seu coração palpitar de alegria. Mas de que serviriam tais aspirações de felicidade se um sopro pode dissipá-las? Há alguma coisa mais desesperadora do que o pensamento da destruição absoluta? Afeições santas, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo seria aniquilado, tudo estaria perdido. Qual a necessidade do esforço para se melhorar? Qual a necessidade de reprimir as más paixões, de fadigar-se para adornar seu espírito, se disso tudo não se devesse colher nenhum fruto, sobretudo com o pensamento de que amanhã talvez isso não serviria para nada? Se assim fosse, conclui Kardec, a sorte do ser humano seria 100 vezes pior a que do animal, porque o animal vive inteiramente do presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspiração quanto ao futuro. Mas uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. Dizendo isso, Allan Kardec se reporta aos ensinamentos dos espíritos que vieram proclamar a continuidade da vida e a reencarnação como elementos fundamentais do longo progresso evolutivo pelo qual todos passamos em busca da perfeição. Logo, caro ouvinte, a conquista de Amy Craton aos 94 anos vem demonstrar que, independente da idade, para o espírito sempre é tempo de aprender e se aperfeiçoar, sempre é tempo de agir e de amar. Pois se a vida continua, se não estamos aqui por acaso, toda aquisição que enriquece a alma lhe servirá para a continuidade de seu progresso em vidas futuras. E isso fez com que Jesus afirmasse: vós sois deuses. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezados ouvintes de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Mas vamos à primeira participação de hoje.
A primeira pergunta vem de nosso habitual ouvinte da Rua Prudente de Moraes, Antônio Carlos Iopi. E ele diz o seguinte: uma pessoa muito apegada aos seus bens materiais, particularmente a sua casa, vem a desencarnar. Posteriormente, essa casa passa a ter um novo morador. E eu pergunto, o espírito que foi proprietário da casa pode ficar atormentando a vida desse novo morador e de sua família? Não é raro ouvirmos casos como este, Antônio Carlos, de pessoas que ficam apegadas à sua moradia e que depois da morte ali permanecem assediando os novos moradores. A literatura e o cinema, especialmente, têm explorado muito esse filão para atrair grande público. O enredo é sempre do gosto das pessoas que gostam de histórias de mistérios e assombrações. Do ponto de vista espírita, podemos dizer que essa situação é possível, mas não com o exagero que o cinema mostra. Desse modo, devemos lembrar que o assédio de espíritos atormentados depende de vários fatores. Em primeiro lugar, Antônio Carlos, é de suma importância para nós, os encarnados, o fato de não percebermos o mundo espiritual que nos rodeia e muito menos os espíritos que possam se aproximar. A simples presença de alguém junto de nós, mesmo que seja encarnado, tira nossa liberdade de ação e nossa espontaneidade. Quando uma pessoa se sente sozinha e sabe que não existe ninguém por perto, ela é livre para ser ela mesma, mas basta perceber o olhar de alguém para se recompor e assumir uma postura mais adequada ao que os outros dela esperam. No entanto, geralmente temos espíritos perto de nós, sim. Pelo menos um ou outro com quem nos afinamos ou tenhamos algum compromisso, quase sempre familiares ou amigos desta ou de outras encarnações. Graças a Deus, de ordinário, não os percebemos. Contudo, devemos considerar que essas presenças se justificam, como dissemos, pela afinidade ou pela identificação de nosso pensamento com eles. Temos dito inúmeras vezes que a ação espiritual sobre nós só acontece se houver um canal de comunicação entre nós e os espíritos. Os desencarnados não agem conforme eles querem, mas conforme podem. E o pensamento é o elo de ligação entre os encarnados e os desencarnados. Muita gente, Antônio Carlos, pensa que os espíritos, só pelo fato de estarem desencarnados e serem invisíveis para nós, podem tudo. Todavia, tanto quanto nós mesmos, o espírito também tem as suas limitações, porque não são perfeitos. Na sua atuação sobre nós, eles precisam de condições próprias, e essas condições estão na sintonia de pensamento entre eles e os encarnados. No caso específico da família que foi morar na casa de um espírito apegado à casa, como você cita, essa intervenção só vai acontecer se houver essa sintonia de pensamentos e sentimentos. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. A família passou a morar na casa que pertenceu a um homem, hoje desencarnado. Esse espírito não consegue se desapegar da casa e procura permanecer ali, consciente ou inconscientemente, porque sente que a casa lhe pertence. Trata-se de um espírito de comportamentos grosseiros e preconceituosos. Acontece que a nova família que mora na casa também alimenta sentimentos e atitudes semelhantes às dele, e por isso mesmo seus membros vivem sempre em conflito. Neste caso, a sintonia se estabelece com facilidade e é possível que o espírito consiga interferir na vida da família. Entretanto, se essa família que veio morar na casa tem sentimentos e atitudes mais elevadas que os do espírito, e por isso mesmo é capaz de criar um clima mental próprio, ela nem perceberá qualquer atuação do espírito que nada conseguirá, e com o tempo acabará desistindo de seu intento. É assim que funcionam nossas relações com os desencarnados, tendo por base a sintonia de pensamento, por onde podemos ser ajudados pelos bons espíritos ou perturbados pelos nossos irmãos sofredores. Logo, precisamos entender que toda e qualquer interferência espiritual em nossa vida, sejam de amigos ou adversários, protetores ou perseguidores, não acontece sem o nosso consentimento
E esse consentimento está em nossa forma de viver e de conviver. Eis porque somos nós, os humanos, que abrimos campo para a atuação da espiritualidade e os responsáveis pelos nossos próprios atos. Todavia, Antônio Carlos, pode ocorrer uma situação particular quando existe um médium ostensivo na família, mesmo que ele não saiba o que é ser médium. Quer dizer, há uma pessoa que pode perceber, além dos sentidos comuns, a presença de espíritos na casa, e diante disso, se perturba com alguma aproximação, sentindo-se perseguida. Mas esse fato em si, apenas perceber os espíritos, Antônio Carlos, não lhe causa nenhum dano, a não ser que essa pessoa, que é um médium natural, por não conhecer o espiritismo e nem a mediunidade, se sinta perturbada. Neste caso, seria conveniente que procurasse um centro espírita. Quando uma situação estranha ocorre e a família se sente perturbada ou mesmo ameaçada, deve buscar informar-se, muitas vezes tendo de romper preconceitos motivados por questão religiosa. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o nosso programa agora pelo telefone fixo 34710700 e ainda pelos celulares 997-512397 da Vivo e o 981792405 da TIM. E ainda pelo número da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Então, participe. Existem muitas coisas aqui. Essa pergunta agora vem do ouvinte Roberto Silva. Gostaria de saber se tudo o que passamos nesta vida, principalmente as dificuldades, os sofrimentos, é porque nós escolhemos esse caminho? Por que a gente escolheria um caminho difícil se poderia escolher um mais fácil? Em primeiro lugar, Roberto, convém considerar que essa questão de caminho mais fácil ou mais difícil é relativa, mas relativa à meta que pretendemos alcançar. Um caminho pode ser mais fácil porque não temos uma grande meta ou uma meta compensadora, simplesmente por isso. E então, valerá a pena escolhê-lo? É uma decisão que o espírito precisa tomar. Nesse caso, Roberto, o que devemos considerar, como você pode perceber, é a sua pretensão, que pesa mais quando se trata de escolha, considerando ainda que nem todos os espíritos têm condições para fazer uma boa escolha. Jesus não recomendou que escolhamos o caminho estreito ao invés de escolher o caminho largo? É o caminho da perdição? Ora, o caminho largo é o mais fácil, mas não é o mais compensador, ou seja, não atende às nossas verdadeiras necessidades de crescimento e realização espiritual. Aqui na Terra, se você tem dívidas e está desempregado há muito tempo, a sua principal meta neste momento é obter um emprego o mais depressa possível. Se não lhe aparece uma opção melhor, você não terá escolha a não ser aceitar o que lhe oferecem, mesmo que tenha de trabalhar demais e ganhar pouco, não é mesmo? Mas se surgirem duas ou mais oportunidades de emprego, você poderá decidir pelo que lhe proporcionará maior salário, maior estabilidade, mais garantia. Só que para isso terá que estudar, que se empenhar mais, terá que se esforçar e se preparar, e certamente vai encontrar mais dificuldades. Agora, Roberto, compare esta situação com a do espírito moralmente endividado. Aqui vai uma observação importante. No plano espiritual, as necessidades do indivíduo não são de ordem material como aqui na Terra. Seus problemas, pelo contrário, são de ordem moral, como arrependimento, perdão e necessidade de paz íntima. Então ele vê na contingência de se libertar dessa opressão interior, e esse sufoco pode ser tão intenso que ele acaba decidindo pela primeira oportunidade que ele tiver. Por isso que dizemos que a questão do caminho deve ser mais fácil ou mais difícil, é relativa. Quanto às causas do sofrimento na Terra, realmente elas podem se encontrar em vidas passadas. Esta é uma probabilidade que não podemos descartar, mas há outras.
Assim, é bem provável que a maior parte dos problemas que enfrentamos atualmente provenham desta mesma encarnação, ou seja, de nossas escolhas erradas no caminho que estamos trilhando hoje, de nosso comodismo, da falta de habilidade para viver. Muitos casamentos entram em crise por causa disso, como podemos ler lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos filhos não corresponderão às expectativas dos pais, pois eles não souberam educá-los. Muitas doenças comprometem a saúde das pessoas e podem até levá-la mais cedo desta vida, porque não se cuidaram como deviam. Nem sempre precisamos recorrer à reencarnação para explicar os problemas que estamos vivendo hoje. Muitas causas, portanto, estão nesta mesma existência. Mas o caminho nem sempre é uma simples escolha. Ele depende também de nossas necessidades de crescimento e de evolução. Assim como a criança ainda não reúne condições para decidir tudo em sua vida, precisando para isso da intervenção dos pais, desse modo também muitos espíritos renascem no mundo por contingência de suas próprias necessidades. É assim que um espírito que abusou no passado e adquiriu uma determinada doença tem muita probabilidade de reencarnar com tendência para ter a mesma enfermidade. Uma mãe nos procurou para falar sobre os modos agressivos com que as crianças de hoje, a partir dos 9 anos, tratam-se uns aos outros. Ela teme que, ensinando humildade ao seu filho, possa trazer-lhe problemas em relação aos colegas que usam da força para constranger os mais humildes, o que poderia prejudicá-lo na formação da personalidade. Então pergunta: até que ponto devo ensinar humildade ao meu filho? A humildade é uma virtude nobre, senhora. Ela deve ser qualidade dos fortes e não dos fracos. Jesus a ensinou porque é uma meta que o espírito deve alcançar para atingir sua perfeição moral. No entanto, muito poucos a compreenderam, principalmente numa época em que a violência e o desmando predominavam no mundo. Até hoje, porém, embora admirando a coragem de Jesus, temos muita dificuldade de vivenciá-la em nosso dia a dia, porque damos mais valor às vantagens materiais, principal alimento do nosso orgulho, do que às virtudes do espírito. Na sociedade em que vivemos, a humildade é confundida com covardia e submissão. Mas não foi o que Jesus ensinou e tão pouco o que ele viveu. Humildade pressupõe discernimento e coragem. Para ser humilde, como Jesus foi, era necessário muita coragem. Coragem para encarar os inimigos sem pretender destruí-los e para contrariar os costumes vigentes sem querer impor outros no lugar. Além de levar uma vida simples, sem pedir o aplauso dos homens, Jesus não forçava ninguém a segui-lo, mas simplesmente dizia: veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. A humildade numa pessoa, ao contrário da arrogância, faz com que ela compreenda não só os seus próprios limites, como compreenda mais ainda a limitação dos outros, como Jesus fez. Ser humilde não é submeter-se passivamente aos outros porque elas querem, mas submeter-se a uma causa em que acredita e que está acima das pessoas, o que é bem diferente. A causa é o ideal, é aquilo que consideramos certo, é aquilo que consideramos bom para nós e para todos. A causa de Jesus é o amor, ou seja, a fraternidade entre os homens. Desse modo, agimos com humildade quando reconhecemos nossos próprios erros e não queremos prejudicar as pessoas. Quando nos calamos diante de uma ofensa, porque entendemos que o revide seria prejudicial a todos, inclusive a nós mesmos, quando nos esforçamos por ser iguais a todo mundo, sem discriminar ninguém, quando nossa atitude é para auxiliar, ainda que soframos com isso. A humildade é a forma pela qual queremos ser apenas o que somos, sem levar vantagem em cima dos outros. Ser humilde é mais do que isso. Ser humilde é defender-se de si mesmo, como ensinou Jesus, pois é a forma mais adequada de conviver com as pessoas que nos rodeiam.
Ele recomendou que ao chegarmos a uma festa, tomemos os últimos lugares e não os primeiros, para evitar que sejamos obrigados depois a deixar os primeiros para ocupar os últimos, em razão da chegada de convidados especiais. Aqueles que engrandecem serão rebaixados, e os que se rebaixam seriam elevados, disse o mestre. Portanto, cara mãe, não devemos ensinar que nossos filhos apenas se submetam à vontade humana, mas que sempre se submetam ao bem, à verdade e à justiça, porque isso é submissão à vontade de Deus. Isto é humildade no seu amplo sentido. Com certeza, em certos momentos da vida, eles terão que agir com determinação e firmeza, enquanto que noutras ocasiões, por força das circunstâncias, saberão como se colocar com compreensão e brandura diante da ignorância dos outros. Contudo, não basta que apontemos o caminho para nossos filhos. É preciso que nós próprios, os pais, procuremos andar por esse mesmo caminho à frente deles, como fez Jesus diante dos discípulos, para servir-lhes de exemplo. Como não vamos acertar sempre, mas ao contrário, como nós vamos errar algumas vezes diante deles, aproveitemos essas oportunidades para reconhecer esses erros e mostrar aos filhos que a humildade começa pelo reconhecimento de nossa própria imperfeição, mas com um imenso desejo de nos corrigir. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Os nossos telefones à disposição são os seguintes. O telefone fixo é o 34710700, celulares da Vivo 997-512397 e o da TIM 981-792405. E o WhatsApp, que você também pode utilizar, 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, cuidemos dos jovens. A doutrina espírita tem seu modo particular de encarar a educação dos jovens. Ela considera que, em matéria de religião, os pais deveriam dar-lhes oportunidade de uma formação mais consistente em termos de conhecimento e espiritualidade, já que vivemos um momento em que a fé não deve sobrepujar a razão, mas ambas devem caminhar lado a lado, uma sustentando a outra. Por isso, existem as chamadas mocidades espíritas, que abrem um espaço próprio para os jovens estudarem e discutirem a espiritualidade, aliando fé e razão. Em Garça, temos um grupo de jovens que se reúnem semanalmente, que estudam e discutem temas relacionados à vida, a valores morais e espirituais. Eles participam de várias atividades, inclusive de encontros em várias localidades sobre assuntos atuais, visando sua integração consciente e atuante na sociedade. Vamos ouvir agora a fala do presidente da mocidade local, o jovem Guilherme Pereira Martins, que fala ao Momento Espírita. Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme, atualmente coordenador da mocidade espírita da cidade de Garça, e gostaria de lhes falar um pouco mais sobre isso. A mocidade é um grupo voltado ao desenvolvimento intelecto-moral de jovens por meio dos ensinamentos contidos na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Geralmente, as atividades da mocidade são realizadas
de modo bastante variado e dinâmico, justamente para que possamos chegar até o jovem com mais facilidade. A principal finalidade do grupo é auxiliar o jovem no descobrimento de si mesmo, de suas potencialidades, e assim levando-o a descobrir seu lugar no mundo e o que ele pode fazer para melhorá-lo para as outras pessoas. Enfim, a proposta da mocidade é levar os ensinamentos cristãos ao coração dos jovens, para que estes atuem na sociedade de forma mais responsável e fraterna. Seguindo as orientações da Federação Espírita Brasileira quanto à organização de atividades voltadas à infância e juventude, estão aptos a participar da Mocidade Espírita jovens a partir dos 14 anos. Aí a mãe ou o pai pergunta: mas meu filho ou minha filha tem menos de 14 anos, então ele não pode participar? Claro que pode, mas junto do grupo de evangelização infantil, que vai até os 11 anos de idade, ou da pré-mocidade, dos 12 aos 13 anos de idade. Dentre as diversas atividades que desempenhamos, estão os encontros presenciais, destinados ao estudo da doutrina espírita, que são realizados por meio de leituras, discussões em grupo e dinâmicas para interação dos participantes e vivência dos assuntos abordados. Além dos estudos, também participamos da organização de eventos beneficentes e de divulgação da doutrina espírita junto ao USE Intermunicipal Garça. Nossas reuniões ocorrem todos os sábados, das 16 horas às 18 horas, nas dependências da Casa Espírita Allan Kardec, localizada na rua Barão do Rio Branco, número 597, aqui na cidade de Garça. Além de nossas reuniões semanais, também participamos de eventos regionais e estaduais, que envolvem mocidades espíritas de outras cidades do estado de São Paulo. O principal evento regional que participamos é a Comenoesp, a Confraternização das Mocidades Espíritas do Noroeste do estado de São Paulo. Neste evento, passamos 3 dias estudando e vivenciando temas ligados à realidade do jovem sob a ótica espírita. O evento estadual mais importante ocorre a cada 5 anos e que também participamos é chamado de CONGESP, Confraternização das Mocidades e Juventudes Espíritas do estado de São Paulo. Este evento tem o mesmo intuito da Comenoesp, porém envolve as mocidades de todo o estado de São Paulo. Normalmente esse evento recebe mais de 1000 jovens. Para participar conosco, basta ter 2 coisas apenas: muita vontade de aprender e disposição para ajudar. Se ainda tiver dúvidas e não sabe como tirá-las, você pode nos contatar por meio dos seguintes telefones: DDD 14 99767 1666 ou DDD 14 99783 1516 e fale com Guilherme ou Matheus, que são atualmente os responsáveis pela coordenação do grupo. Você também pode entrar em contato conosco pela nossa página do Facebook. É só digitar lá na barra de pesquisa Mocidade Espírita Emmanuel. Normalmente o primeiro nome da lista é o da nossa página. Nós, da Mocidade Espírita Emmanuel, adoramos receber novos jovens. Então, se você estiver interessado em conhecer nossas atividades, venha participar com a gente. Um grande abraço e que Jesus esteja sempre em nossos corações. Até mais. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você ainda pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento Meimei com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, prezado ouvinte do Momento Espírita. A literatura é um belo quadro que emoldura os grandes dramas humanos, como acontece especialmente na poesia, que em todas as épocas sempre nos cativou a alma com preciosos ensinamentos. Chico Xavier, o médium mineiro, foi um desses arautos da poesia ao nos trazer lindas e preciosas páginas de poetas do povo e de poetas consagrados. Mas de um modo muito especial, através do Chico, os autores espirituais nos presentearam, aliando o lirismo de seus poemas à revelação da vida imortal. Isso aconteceu de forma notável
num comovente soneto que Chico recebeu de um jovem desencarnado. O soneto chama-se Súplica de Filho e está no livro Poetas Redivivos, de 1969. Inconformada com a morte do filho jovem, a mãe não conseguia se desvencilhar do sentimento de perda e diariamente comparecia ao cemitério para visitar-lhe o túmulo, cobrindo-o de flores e ricos ornamentos. Foi então que Luiz Roberto, o filho poeta, percebendo o sofrimento da mãe, veio do outro lado da vida com esta mensagem: Não me procures, mãe, sob o jazigo, que recobres de joias e açucenas. Fita o campo das lágrimas terrenas, levanta-te da lousa e vem comigo. Aqui chora a viuvez amargas penas, ali geme a orfandade ao desabrigo. Ergamos para a dor um pouso amigo, e as nossas dores ficarão pequenas. Transformemos o luxo, mãe querida, em consolo, agasalho, pão e vida, na inspiração do bem que nos governa. E seguiremos juntos dia a dia, convertendo a saudade escura e fria em bendito calor de luz eterna. Caro ouvinte, neste mês de novembro, o Clube do Livro está levando aos seus leitores o romance mediúnico Dos Campos do Coração, autoria de Angelinos, pelo médium João Marcelo Tomazini, editora O Clarim. Uma história de esclarecimento sobre o sentido espiritual da vida, em que o autor conta as atrocidades que vivenciou no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço de atendimento ao público que, além de baratear em até 60% o preço do livro, leva-o diretamente às mãos do leitor em sua casa. Por apenas R$ 17,00 mensais, os associados recebem o livro, podendo assim formar sua própria biblioteca. Entre em contato conosco pelo celular da Vivo, 99893 1333, repetindo, 99893 1333. E se associe você também. Você só paga quando receber o livro. Cada mês, uma nova obra. E se participar da campanha Consiga Mais Sócios, você receberá um livro de presente para cada associado que apresentar ao clube. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham um bom domingo e também uma ótima semana. Atividades do Centro Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos na quinta-feira. Para as crianças, os passes começam às 17h30. Nesta segunda-feira, a palestra sobre o tema Reconhece-se o Cristão pelas Suas Obras. Na próxima quinta-feira, teremos a continuidade dos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta terça-feira, às 19h30, o grupo de estudos dará prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e do livro Estude Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, grupo de estudo do Espiritismo a partir do livro Nosso Lar e do livro dos Espíritos. Na sexta-feira, temos a leitura em grupo da obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, recebida por Chico Xavier. Um trabalho informativo e muito interessante para os estudiosos da doutrina. Os interessados em acompanhar este livro podem comparecer às sextas-feiras, às 20 horas, no Caminho de Damasco. As atividades de evangelização infanto-juvenil no Lar Meimei estão funcionando aos sábados, às 14 horas, sob a responsabilidade da Silvia, da Vândria, da Cristiane, Mariana e da Vanderli. Pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos e no mesmo horário ao curso sistematizado de Espiritismo para adultos, ministrado por Tiago Gravatin. Mais informações através deste programa ou no Centro Espírita Caminho de Damasco. O Lar Meimei agradece a colaboração de todos os seus colaboradores e informa que continua com sua campanha de alimentos para reforçar
e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar, eventualmente, ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato no Caminho de Damasco ou com o Lar Meimei pelo telefone 3471-0604 ou diretamente com o nosso programa. Empréstimo de livros. Para quem quiser ler sobre espiritismo e os mais diferentes temas sobre problemas humanos, a Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco funciona das 17 às 20 horas nas segundas, quintas e sextas, aos domingos, terças e quartas, das 17h30 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca no empréstimo de livros e DVDs. E por falar em biblioteca, vamos ouvir agora mais uma mensagem da Sônia Marra. Bom dia, amigos. O livro Diálogo dos Vivos, de Francisco Cândido Xavier, José Herculano Pires, Espíritos Diversos, edição Grupo Espírita Emmanuel, que indico hoje, nos faz sentir que Deus é amor sempre, que a morte é apenas mudança, que a cada um de nós será trazido pelo tempo o fruto das próprias obras, que as portas da evolução e do trabalho estarão incessantemente abertas nos campos múltiplos do universo e que nós todos, aqui e mais além, permaneceremos indissoluvelmente unidos no amor sem adeus. De André Luiz, oração para não incomodar. Senhor, concede-me por misericórdia o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo de minhas obrigações, para que eu não venha a estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança, de modo que eu não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente. Dá-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros cada dia, sem contar isso a ninguém. Se este ou aquele companheiro me aborrece, induze-me a olvidar o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me a não condenar seja quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vier em minha cabeça, ampara-me, a fim de que eu tenha recursos de dissipá-los em silêncio, no plano de meus esforços imanifestos. Impele-me a calar toda queixa em torno das provas e empecilhos da vida, para que eu não perturbe os que me compartilham a estrada. Auxilia-me a conservar boa aparência, tanto quanto o espírito isento de culpa, a falar com voz calma, a sustentar bons modos e a perder o hábito de impor minhas ideias ou de contradizer as dos outros sem necessidade. E ajuda-me, Senhor, a viver na obediência aos meus deveres e compromissos, trabalhando e servindo para não incomodar a ninguém. Que assim seja. E até semana que vem. O Caminho de Damasco faz 78 anos neste mês e promoverá 2 palestras públicas em novembro. O Centro Espírita Caminho de Damasco foi fundado em 1939 e, lembrando seus 78 anos de atividade, realizará neste mês de novembro 2 palestras. A primeira será no dia 22, uma quarta-feira, com a expositora doutora Karina Rafaela, da cidade de Marília, que abordará o tema Aceita a Correção, pelo qual mostrará a necessidade de novas posturas para a superação de nossos problemas. E a segunda palestra comemorativa ao aniversário do Caminho de Damasco será no sábado seguinte, dia 25 de novembro. O Dr. Ricardo Cavalcante, de Botucatu, delineando o tema Assim Você Pensa, Assim Você É,
falará sobre o papel decisivo do pensamento no direcionamento de nossa vida. Ambas as palestras são abertas ao público em geral e terão início às 20 horas. Todos estão convidados. Palestra no CEFEAC de Vila Araceli. Como todas as segundas-feiras, o CEFEAC de Vila Araceli estará realizando amanhã, 5 de novembro, às 20 horas, palestra pública com o tema Direito de Ser Feliz, com o orador Paulo Henrique Manso. Logo após, haverá aplicação de passes. Muito bem, passamos agora ao sorteio do livro Deixe-me Partir, da editora Petit, que anunciamos no início desta edição. E hoje, quem vai levar o nosso livro, é a nossa ouvinte Joana Dark Lourenço. Joana Dark Lourenço, que mora lá na rua Juvenal Hilário do Nascimento, 164, no Jardim Centenário. Parabéns então a Joana Dark. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo. Participe deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que nos telefonou e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.